Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Raquel, eu sou professora e contadora de histórias. E hoje eu venho contar uma história do meu coração, que aqueceu muito meu coração. Pode chorar, coração, mas fique inteiro. Essa história é de Glenn Ritchie e Charlotte Pardee, da Companhia das Letrinhas. Era uma vez 4 crianças. 2 meninos e 2 meninas mais novas. E sentados a uma mesa, numa casa bem lá no alto, estavam essas crianças com uma figura estranha, com a capa escura, que só dava para ver o nariz comprido saindo para fora. E lá fora, na porta, uma foice enorme. Era a morte. As crianças, num olhar triste, uma tristeza de doer o coração, estavam ali, tentando enganar a morte, sabendo que a morte era uma criatura da noite, não gostava do dia e que gostava muito de café. No andar de cima tinha uma senhora numa cama que tossia e aquilo era assustador porque lhe faltava o ar. Mas as crianças não estavam apavoradas com isso. As crianças estavam tristes, com o coração doendo. Era a avó daquelas 4 crianças. Lá embaixo, a morte tinha vindo buscar a vovó deles. Mas as crianças haviam percebido que a morte gostava de café. Então servia café um atrás do outro, tentando fazer com que a morte perdesse a noite e o dia chegasse ela teria que ir embora sem levar a avó. E a morte estava até gostando daquilo, porque afinal ela amava um cafezinho forte e bem escuro. E bebia café, e bebeu, e bebeu. Por fim ela colocou a mão ossuda sobre a xícara e disse que não queria mais. Nesse momento as crianças se olharam e ficaram apavoradas. Pensavam que se desse mais uma xícara o dia chegaria rapidinho. E aí, quando a morte ia se levantando, a criança mais nova, a menininha, que ainda não tinha falado nada, colocou a mão sobre a mão da morte e disse: "Por que você tem que levar a nossa vovó? Deixa ela aqui com a gente. Por que a vovó tem que morrer?" E aí a morte contou uma história. Eu vou contar uma história para vocês, porque para quem acha, a morte parece que é sombria e sem coração. Mas por trás de toda aquela capa, existe um coração vermelho que pulsa de amor pela vida. E ela contou uma história. Uma história que só ela sabia, porque é uma história muito antiga e só ela para saber. Era uma vez, num vale bem escuro, morava o desconsolo e o sofrimento. Eles eram muito tristes, sozinhos, sofridos, carrancudos, tristes. Eles não viam a luz. Era um vale de escuridão. E lá no alto desse vale tinha 2 meninas, alegres, sorridentes, tudo colorido. Uma chamava Alegria e a outra se chamava Risada. Como vocês devem imaginar, eles se conheceram e se casaram. O sofrimento logo se apaixonou pela risada e foi o amor à primeira vista. Já o desconsolo se apaixonou pela alegria. E eles se casaram. E moravam entre o Vale Escuro e o Vale da Alegria. Porque quando precisava, um ia visitar os pais do desconsolo e do sofrimento, quando o outro precisava, ia visitar os pais da alegria e da risada. E foram muito, muito felizes juntos. Até que um dia, velhinhos, a morte chegou. E aí, quando o sofrimento morreu, a alegria não aguentou ficar sem ele, porque não existia sem o sofrimento. E morreu também. Logo, o desconsolo morreu e lá se foi embora a risada. E foi assim. E é assim com a morte e com a vida.
Se não existisse a morte, vocês acham que as pessoas dariam valor à vida? Bom, se não existisse a noite, a escuridão, será que alguém sentiria falta da luz do dia? É assim. Nós precisamos passar por isso. A sua avó precisa ir. E aí os meninos parece que não entendiam, na verdade, o que a morte queria dizer com aquela história toda, mas eles sabiam que ela tinha razão. E quando a menina foi para impedir a morte, o irmão mais velho disse: não, deixa a vovó ir. E aí eles escutaram uma voz que dizia: voa, alma, voa. Quando eles subiram pelas escadas e entraram no quarto, a vovó estava morta. E aí a morte olhou nos olhos dos quatro e disse: pode chorar, coração, mas fique inteiro. E assim os meninos deixaram a vovó ir embora. Mas todos os dias eles vão até a janela, abre a janela, sente o ar gostoso vindo e lembram do conselho da morte. Nesse momento, eles se sentem abraçados, eles se sentem tocados pelo carinho do vento, como se fosse a vovó. Essa história entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser, que conte outra. Tchau!